Olá, meus amigos, estamos juntos para mais um momento de meditação, sempre trazendo para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração, os nossos devocionais. O nosso devocional de hoje está baseado no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 20, e eu proponho como tema armas afiadas para um tempo de guerra espiritual. 1 Samuel 13, 20 diz o seguinte: pelo que todo Israel tinha de descer aos filisteus para amolar a relha do seu arado, e a sua enxada, e o seu machado, e a sua foice. Nesse devocional baseado em 1 Samuel 13, 20, eu, pastor José Carlos Carvalho, ministro sobre a necessidade urgente de afiar nossas armas espirituais em meio à batalha contra os filisteus do mal. Estamos envolvidos em uma batalha espiritual constante. Os filisteus do mal continuam tentando enfraquecer o povo de Deus, não apenas tirando nossas armas, mas embotando nosso zelo, nossa percepção e nossa eficácia no serviço cristão. Você aprenderá nesse devocional como renovar seu zelo, fortalecer sua fé, desenvolver unidade na igreja e servir a Deus com eficácia espiritual. Temos aqui uma mensagem impactante sobre guerra espiritual, preparo cristão e dependência do Espírito Santo. Se você deseja sair da estagnação espiritual e viver com propósito, esse devocional é para você. Temos aqui uma descrição de um povo desarmado em meio à guerra. Israel estava em guerra contra os filisteus, porém havia um problema grave. O inimigo havia retirado deles a capacidade de fabricar armas. Não havia ferreiros em Israel. Para afiar suas ferramentas, o povo precisava descer até o território inimigo. Que cenário humilhante! Um povo chamado por Deus, mas dependente do inimigo para manter suas ferramentas funcionais. Espiritualmente, isso ainda acontece hoje. Muitos crentes estão na batalha, mas com as armas cegas, sem corte, sem eficácia, sem profundidade espiritual. Estamos em guerra, não contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal, como diz Paulo em Efésios 6, 10 em diante. E nessa batalha, ferramentas sem fio não produzem vitória. Toda ferramenta é importante na obra de Deus. O texto aí menciona arado, enxada, machado e foice. Não eram espadas sofisticadas, eram ferramentas simples agrícolas, mas eram o que o povo tinha. Isso nos ensina algo poderoso. Deus usa o que temos. Nem todos pregam em púlpitos, nem todos cantam, nem todos lideram multidões, mas todos têm algo: a oração, o ensino, a contribuição, a hospitalidade, a palavra de discernimento, a palavra de encorajamento, o serviço silencioso. Armas toscas podem produzir grandes vitórias quando estão afiadas. O problema não é a simplicidade da ferramenta. O problema é a falta de afiação. Uma ferramenta sem fio exige mais esforço e produz menos resultado. Espiritualmente isso acontece quando? Quando oramos sem fervor, quando lemos a Bíblia sem atenção, quando servimos sem paixão, quando trabalhamos sem unidade. A falta de afiação gera cansaço excessivo, frustração, pouco fruto, desânimo. Precisamos de agudez de percepção, de sensibilidade espiritual, de discernimento, de diligência, de energia renovada. A obra de Deus exige preparo contínuo.
Temos aqui uma lição inusitada, aprendendo com os filisteus. Pasme, né? Aprendendo com os filisteus. O texto mostra algo intrigante. Israel precisava descer aos filisteus para afiar as suas ferramentas. Isso nos ensina que até mesmo o contexto da oposição pode nos despertar. Observe a devoção dos incrédulos aos seus ídolos, a disciplina dos que não servem a Deus, a perseverança dos que trabalham para causas erradas e mais ainda, observe o inimigo. O reino das trevas é organizado, é perseverante, é unido, é estratégico. Enquanto isso, muitas vezes, infelizmente, a igreja está dividida, dispersa, desmotivada, competindo internamente. E os demônios operam com unidade. E nós que temos o Espírito Santo, às vezes estamos lutando separados. Isso precisa nos despertar, afiando nossas armas pelo Espírito Santo. Hoje não precisamos descer aos filisteus, temos o Espírito Santo. É Ele quem afia nosso zelo, nossa fé, nossa sensibilidade, nossa compaixão, nossa coragem. A afiação espiritual acontece quando buscamos a Deus em oração profunda, jejuamos com propósito, meditamos na palavra com reverência, trabalhamos em unidade, servimos com humildade. Ferramentas afiadas produzem menos esforço e mais resultado. Temos aqui um chamado à união e ação. Se o inimigo é unido, quanto mais nós deveríamos ser. Se ele é perseverante, quanto mais nós deveríamos ser. Se ele é estratégico, quanto mais nós deveríamos planejar para o reino de Deus. Precisamos sair como bons samaritanos à procura de vidas feridas. Precisamos agir. Não é tempo de comodismo, não é tempo de distração, não é tempo de rivalidade interna, é tempo de afiar as armas. Então pergunte a si mesmo hoje: minha fé está afiada? Minha oração tem corte? Meu serviço tem eficácia? Estou indo aos meus irmãos? Não podemos enfrentar gigantes com ferramentas cegas. Que hoje seja dia de renovação espiritual. Que o Espírito Santo nos dê agudez, coragem e unidade. E que nossas ferramentas simples ou sofisticadas sejam poderosas na mão de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. A minha oração é para que o Espírito Santo de Deus sopre do bálsamo dele sobre a sua vida, para que você experimente a paz de Cristo, para que você tenha as suas necessidades supridas por Deus. E eu te convido para amanhã estarmos juntos para mais um devocional, mais uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração. Não esqueça de deixar sua curtida, de fazer o seu comentário, ativar os sininhos para receber as nossas notificações. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. E se Deus quiser, amanhã estaremos juntos. Te espero amanhã para mais um momento juntos de meditação na palavra de Deus. Que a unção de Deus esteja sobre a sua vida. Amém.